Finalmente saiu o Datafolha completo e agora eu consigo analisar com um pouco mais de detalhe essa última pesquisa do Datafolha feita agora em dezembro de 2021. E aqui eu vou querer falar basicamente sobre duas candidaturas, a candidatura Moro e a candidatura Ciro Gomes, porque eleitoralmente falando elas têm muitas similaridades e isso ficou bastante claro, principalmente quando a gente analisa a questão do conhecimento dos nomes de cada uma dessas candidaturas, assim como os dados sobre rejeição, beleza? Então, a primeira parte aqui que eu gostaria de comentar com vocês é que, para surpresa de ninguém, o Lula ele é conhecido por quase todo mundo aqui no Brasil. 99% diz conhecer o Lula. Bolsonaro, 97%. O Moro, 88%. E o Ciro Gomes, 86%. Nisso você pode falar, até que não está tão distante, concordo. Só que se a gente vai ver esse dado um pouco mais segmentado, a gente começa a sentir algumas diferenças bastante grandes. Como, por exemplo, tanto a candidatura Moro quanto o Ciro Gomes, na verdade não é nem a candidatura, né? A própria pessoa do Moro, quanto a do Ciro Gomes, elas são, em termos de conhecimento, de 36% e 34%. O que é esse 36% e o que é esse 34% que eu coloquei aqui? Isso daqui são as pessoas que falam que conhecem o Sérgio Moro ou que conhecem o Ciro Gomes por ouvir falar. Ou seja, não são pessoas que conhecem quem é o Ciro Gomes e quem conhece o Moro. Conhece assim, já ouvi falar. Sabe quando alguém fala de algum amigo, alguma personalidade, você fala, já ouvi falar. Mas na verdade você não sabe o que essas pessoas pensam. Você simplesmente ouviu falar. E muitos outros candidatos não vão nem aparecer nessa lista, como por exemplo, sei lá, Alessandro Vieira. Acho que muita gente nem ouviu falar dele. Luiz Felipe de Ávila, muita gente nem ouviu falar dele. Mas olha só como existe uma certa similaridade na proporção de pessoas que apenas ouviram falar do Moro e do Ciro. E daí está aqui a grande desafio dessas duas candidaturas, que é fazer uma comunicação eficaz. Eu acho que o Ciro Gomes está fazendo muita cagada na questão da comunicação, o Sérgio Moro também, mas o Ciro Gomes eu acho que está ganhando de lavada aí a questão de comunicação ruim, beleza? Outra coisa que é muito parecido nessas duas candidaturas é a questão da rejeição. Eu não confio nesses dados que falam que a rejeição do Moro é parecida com a do Bolsonaro, ou que a do Ciro Gomes também é bem alta, parecida com a do Lula e do Bolsonaro. Eu não confio muito nisso por alguns motivos, e um deles é que não é tão confiável assim quando a pessoa rejeita alguém que ela não conhece, beleza? Eu acho que é um bom pano de fundo, mas tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente for ver a questão da rejeição, o Moro tem 30% de rejeição e o Ciro Gomes 26%. Também são dados muito parecidos. Tanto da questão do conhecimento, quanto a questão de apenas conhecer pelo nome, quanto a questão da rejeição, são bem parecidos esses dados. Isso daí vai deixar bastante claro algumas falhas da comunicação dessas duas candidaturas, beleza? Agora, tem uma coisa interessante quando a gente olha essa questão sobre o Moro e o Ciro, a rejeição que eles têm. Se a gente for ver, a maior parte das pessoas que tem opinião sobre o Moro ou que tem opinião sobre o Ciro são exatamente aquelas pessoas que se interessam por política, são aquelas pessoas bem informadas. Que no Brasil não dá para falar que é exatamente isso, mas que dá para a gente aproximar como sendo aquela parte do eleitorado que tem ensino superior. Então você pode falar aproximadamente que as pessoas no Brasil que têm ensino superior são basicamente o voto de opinião. São aquelas pessoas que votam num candidato ou no outro de acordo com um pouco mais de informação a respeito do que está acontecendo e da proposta de cada um. Beleza? Aqui no Brasil, na amostra do Datafolha é de 21% de pessoas que seriam ensino superior, que tem ensino superior completo, que seriam os dados de pessoas que têm voto de opinião, beleza? E a gente, quando segmenta dessa forma, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nessa parte do eleitorado, ou seja, nas pessoas que realmente conhecem um pouco mais o Moro e conhecem um pouco mais o Ciro Gomes e se informam mais sobre diversas coisas feitas que são divulgadas na grande mídia, você vai ver que existe aqui uma certa diferença. Vou olhar aqui minha colinha. O Sérgio Moro aumenta a sua rejeição para 35%, ao mesmo tempo que o
Ciro Gomes mantém o mesmo grau de rejeição, ou seja, naquelas pessoas que a gente pode aproximar como sendo mais informadas, que são as pessoas que têm nível superior aqui no Brasil, que não decidem eleição, né? Não vamos ser ingênuos de achar que essa galera define eleição. 35% rejeita o Moro e 26% rejeita o Ciro Gomes. E isso daqui eu vou falar como sendo basicamente o voto de opinião que tem uma certa vertente ideológica. Isso daqui eu acho que a gente pode muito bem colocar uma pecha de como sendo uma rejeição ideológica. Ao contrário de várias outras rejeições, principalmente a candidatos como, sei lá, João Dória, ninguém sabe direito qual que é a ideologia do Dória. Você cria uma antipatia pela personalidade da pessoa, pelo o jeito que ela tem. Isso daqui eu acho que é muito diferente dessa parte da população, que ela realmente tem um pouco mais de discernimento sobre valores ideológicos. Beleza? E se a gente for analisar, a gente vai ver a votação aí do Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes nessa parte da sociedade, a parte da sociedade que tem um nível superior, e a gente consegue ver alguns números bem curiosos. O Lula tem 39% de intenção de voto entre as pessoas com nível superior. O Bolsonaro, se não me engano, tem 24%, ou seja, entre a galera que tem um pouco mais de instrução, o Bolsonaro já está bastante atrás da candidatura Lula. O Moro tem 13% e o Ciro Gomes tem 12%. Ou seja, esse aqui seria essencialmente o voto de opinião aqui no Brasil, beleza? Então, olha só que coisinha engraçada. Eu diria que essa rejeição ao Moro de 35%, ela tem um componente petista. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha a intenção de voto do Lula nessa classe social. 39%. Qual que é a rejeição do Moro? 35%. São números bastante próximos, ou seja, provavelmente a rejeição ideológica ao Moro é de pessoas que tipicamente votam no PT. E aqui a gente tem 26% como sendo a rejeição do pessoal do Ciro Gomes, que me parece ser uma coisa bastante parecida com essa parte do eleitorado que se identifica com o Bolsonaro, mas eu não estou falando do eleitorado bolsonarista como um todo, eu estou falando da parte mais intelectualizada, mais instruída, que deve achar o Ciro Gomes sendo um cara muito próximo ao PT, ou seja, um esquerdista muito petista. Então eu acho que essas aqui são as rejeições mais genuínas. Todo o resto é muito mais maleável. Daí é uma questão de comunicação. E na boa, esses dois aí estão fazendo muita cagada, beleza? Como saiu hoje essa pesquisa, eu vou fazer vários outros vídeos analisando essas partes mais fragmentadas, porque é bem mais interessante do que você simplesmente chegar e olhar o resultado final, beleza? Qualquer coisa é só comentar aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau!